Tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal da Valete. Já peço a você que deixe seu like, que se inscreva no canal se você não se inscreveu. E no final do vídeo você comenta aí, diz se você gostou, se você não gostou, se você entendeu, se você não entendeu. Lembrando que nós estamos gravando uma série de vídeos sobre conservadorismo. Então esse é o sexto e último vídeo dessa série. Nós começamos lá atrás, já algumas semanas atrás, com um vídeo importante falando sobre o que o conservadorismo não é. Então, se você não assistiu nenhum desses vídeos, peço a você que você volte lá naquele primeiro, assista aquele lá, porque aquele é importantíssimo para você entender tudo o que se seguiu depois. Então, o primeiro vídeo dessa série é sobre o que o conservadorismo não é. E aí seguiu-se uma série de vídeos onde eu apliquei, ou pelo menos expliquei, né, de modo resumido, mas digo que bem eficiente, eu diria, o que é o conservadorismo a partir dos princípios conservadores que foram organizados pelo filósofo americano Russell Kirk, né, em seu livro mais famoso, A Política da Prudência, e também no A Mentalidade Conservadora, que é o seu magnum opus, né, a sua obra mais volumosa e mais importante, né? Ele elenca 10 princípios conservadores, então é desses princípios que eu estou partindo para explicar o que o conservadorismo de fato é. Se você tem me acompanhado nessa série até aqui, então você já sabe que o conservadorismo tem pouca coisa a ver com a maioria dos temas que estão relacionados ao conservadorismo na política, não só brasileira, mas também fora do Brasil, a essas alturas do campeonato, em que está tudo muito confuso, né? Então, vem se definindo o conservadorismo na política, sobretudo por aspectos morais, né? Então, né, eu não vou falar de novo sobre coisas que eu já falei aqui, mas isso fica bastante claro assistindo esses vídeos, né, que o conservadorismo, na verdade, tem pouca coisa a ver, ou que existe alguma correlação até entre o conservadorismo e pautas morais associadas a ele, mas isso não é uma relação de causa, né? Então, quer dizer, o conservadorismo não é o que é porque defende, por exemplo, sei lá, a proibição das drogas, né? Ou é contra o aborto. Então, essas pautas que são pautas morais que estão ligadas ao conservadorismo, na verdade tem uma relação que é uma relação que não é intrínseca, né? É uma correlação, mas que não pode ser vista como uma causalidade, tá? Então, hoje nós falaremos dos 3 últimos princípios conservadores elencados por Russell Kirk nas suas obras, e aí a gente encerra essa série que eu considero uma série importantíssima, mesmo se você não for uma pessoa de direita, conservadora e tal, se você for um progressista e por curiosidade está assistindo esse vídeo, acho que ele também é importante para você porque ele coloca princípios, né? Ele coloca conceitos, melhor dizendo, na discussão política. Então, quer dizer, quando você chamar alguém ou falar sobre conservadorismo dentro do contexto da discussão política, se você assistiu a esses vídeos, você vai falar dessas coisas com conhecimento de causa e partindo de conceitos que são, digamos assim, defendidos pelos próprios conservadores, ou digamos assim, conservadores conscientes, ou pelo menos que já pensaram muito no assunto, né? Então você não vai ficar só rotulando o conservadorismo ou levando a conversa para uma espécie de falácia do espantalho, chamando de conservador aquilo que não é, chamando o conservadorismo do que ele não é, tá bom? Então, vamos lá. O 8º princípio conservador diz o seguinte, que o conservadorismo é um defensor muito acirrado e ferrenho de comunidades voluntárias, ao mesmo tempo em que ele se opõe ao coletivismo involuntário. Eis o 8º princípio conservador. O que isso quer dizer? Bom, eu gostaria de dar um exemplo que quem acompanha o meu trabalho, mesmo aqui, né, em vídeos anteriores aqui no canal da Valete, já deve ter me ouvido falar sobre isso em mais de uma ocasião, mas eu gostaria de trazer um exemplo aqui que pode ilustrar muito bem esse princípio conservador, né? Por que os conservadores eles defendem as comunidades voluntárias, né? Por quê? Porque as comunidades voluntárias são ajuntamentos de pessoas, geralmente por razões, né, e questões comuns, por afinidades e por causas que são comuns,
e que resolvem se unir voluntariamente em prol de uma causa, ou sei lá, em prol de se unir e formar uma comunidade qualquer de pessoas, de vizinhos, de pessoas, sei lá, religiosas, ou um time de futebol, sei lá. Então, uma comunidade voluntária, ela se junta não porque as pessoas foram unidas forçadamente para tal, mas porque voluntariamente, como diz o próprio princípio, elas se uniram. Eu acho que um dos grandes exemplos disso é o movimento abolicionista, né? O movimento abolicionista não só no Brasil, mas praticamente em todo lugar do mundo em que os processos de abolição ocorreram, eles ocorreram por uma demanda da população. Então as pessoas começaram a se unir em torno de uma causa comum, até que, em algum momento, né, o poder público se aliou a essa causa. Então isso aconteceu em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil não foi diferente. Então, depois que o movimento abolicionista no Brasil já era um movimento grandioso e popular, então ele começa a ganhar corpo assim nessa última década, assim de 1880, né, liderado pelo meu muito querido André Rebouças, pelo Joaquim Nabuco, pelo José do Patrocínio, o Luiz Gama, que vinha lutando aqui em São Paulo, né? Então, quer dizer, o movimento ele cresce muito no Rio de Janeiro, que era a capital à época do Império, mas o Gama já um pouco anteriormente aqui em São Paulo ele já vinha batalhando aqui pela abolição. Então você tem vários abolicionistas que começam a se unir voluntariamente, né? A própria Chiquinha Gonzaga, que era a nossa grande compositora e pianista, o Teodoro Sampaio, né? Aqui em São Paulo também, de modo mais discreto, mas também lutando bastante. Então você começa a ter essas grandes mentes se unindo em torno da abolição, e essa união ela ocorria sobretudo com as grandes chamadas conferências concerto, né, que eram organizadas sobretudo pelo Patrocínio, pelo Rebouças e pelo Nabuco, que eram encontros populares. Eles alugavam teatros lá no Rio de Janeiro e faziam apresentações de música, né, com a própria Chiquinha Gonzaga tocando, o Carlos Gomes, também o nosso grande Carlos Gomes, o nosso compositor de óperas, né, que compôs o Guarani, compôs também O Escravo, que foi uma ópera abolicionista, fazendo apresentações musicais, também com declamações de poesia e também com apresentações de cartas, né, de alforria. O José do Patrocínio, que era um homem, né, assim, mais efusivo, digamos assim, tipicamente um homem público mesmo, enquanto o André Rebouças era mais retraído, tal. O Patrocínio ele era jornalista e era um grande tribuno, então ele era aquele que fazia toda aquela, né, aquela agitação para oferecer cartas de alforria no palco. Então, né, tinha alguns donos de escravos que cediam, né, alforrias para serem apresentadas nesse palco e tal. Então foi todo mundo começando a abraçar o movimento, que se tornou de fato um grande movimento popular, até que a monarquia brasileira, que, né, Dom Pedro II e a própria Dona Isabel do Brasil, a princesa imperial, decidem de fato abraçar publicamente a abolição, né? Isso já foi discutido e já é discutido muito, né, o fato de que a família imperial era sim abolicionista. Dona Isabel era abolicionista de berço, o Dom Pedro II era um abolicionista de berço, mas tinha todas as questões que envolviam a escravidão no Império, que tornavam aquilo tudo muito complicado de solucionar, né? Tem um livro que infelizmente está esgotado, nós estamos aí até buscando patrocínio para poder reimprimi-lo, que é uma obra-prima lançada sobre esse assunto, que é chamado de Alegrias e Tristezas, é do meu grande amigo Bruno Antunes de Cerqueira e também da professora Fátima Argon, né? É um baita de um calhamaço, tem quase 1000 páginas, que faz um estudo muito aprofundado da autobiografia de Dona Isabel, e eles são grandes estudiosos do assunto. E aí esse livro infelizmente ele saiu numa tiragem baixa, como acontece no Brasil nessas produções que são mais artesanais, tá? Então ele acabou rápido, né? Hoje ele é um livro novo, ele foi lançado, se eu não estiver enganado, em 2019, 2020, e ele já é esgotado. Então se você está assistindo aí, você é um empresário e quer ajudar a gente a reimprimir esse livro, né? Eu não estou envolvido na edição, mas é um livro maravilhoso e que trata disso com bastante profundidade. Então eu posso dizer com certeza aqui e com bastante segurança de que a família imperial brasileira, né, do Segundo Império, sobretudo,
era abolicionista. E quando eles entraram, né, de fato na abolição, assim, de corpo e alma, né, digamos, Dona Isabel, inclusive, fazendo passeatas com os filhos e tal, e escondendo escravos fugitivos das fazendas no Paço Imperial. Então o Rebouças tem um registro no diário que ele fala sobre isso, né, que ele almoçou com ela e pessoas, escravos fugidos, né, no Paço Imperial e tal. Então, isso dá para dizer hoje sem medo de falar bobagem, né? Que a historiografia recente já confirma isso, a não ser que você seja uma pessoa que queira ficar reescrevendo a história o tempo todo, né? Então a historiografia já assume que a família imperial era abolicionista. Mas, voltando ao tema principal, o abolicionismo foi um movimento popular brasileiro e que seria, após a abolição, o grande movimento político que conduziria o Brasil, tá? A partir de um ajuntamento voluntário de pessoas, né? De uma luta que começou popular e que terminou sendo abraçada pelo governo imperial brasileiro, assim, publicamente, né? Então a abolição aconteceu por conta desse processo que nasce de uma iniciativa popular, né? Então esse é um grande exemplo, mas há outros que são igualmente importantes e também igualmente significativos dessa ideia conservadora das comunidades voluntárias. E aí eu quero dar dois exemplos que são assim mais recentes, não, já tem um tempo que eles aconteceram, mas são mais recentes porque eles já são do período republicano brasileiro, dos primeiros 50, 60 anos do período republicano no Brasil, que são outras duas agremiações de pessoas negras aqui em São Paulo, sobretudo, que são as que eu conheço melhor, e eu também já falei deles algumas vezes, que é o Clube Aristocrata aqui em São Paulo, né, ou Aristocrata Clube, e também o Teatro Experimental do Negro, né, que é do grande Abdias Nascimento. Essas duas iniciativas foram iniciativas voluntárias, né, iniciativas individuais, né, dentro de um espírito de associação entre pessoas que, partindo de uma demanda, ou melhor dizendo, de uma rejeição, né, de um problema ocasionado pelo racismo no Brasil, essas pessoas se juntaram em comunidades voluntárias para fazer alguma coisa, né? Então, o Teatro Experimental do Negro nasce de uma iniciativa do Abdias Nascimento, e do desejo dele de criar uma companhia de teatro só com pessoas negras, a fim de colocá-las como protagonistas. Por quê? Ele, numa viagem, ele era poeta nessa época, ele se juntou com uma confraria de poetas da qual ele fazia parte, que tinha também o Gerardo de Melo Mourão e outros poetas. Eles viajaram para Lima, no Peru, e lá eles foram assistir uma peça do Eugene O'Neill, o grande dramaturgo, chamada O Imperador Jones. E o Imperador Jones é um personagem negro. E lá nessa peça, o protagonista não era um ator negro. O Dias ficou contrariado com isso. Voltando ao Brasil, ele idealizou o Teatro Experimental do Negro. E aí ele recrutou, né, atores negros e montou o chamado TEM, né, Teatro Experimental do Negro, de onde saíram a Léa Garcia, por exemplo, uma atriz brasileira negra muito famosa, a Ruth de Souza também. O Grande Otelo chegou a fazer peças no Teatro Experimental do Negro. Então teve artistas conhecidos que acabaram saindo dali do Teatro Experimental. O próprio Abdias era ator também nessa época. Então veja, é uma comunidade voluntária, um agrupamento de pessoas que se uniu voluntariamente em prol de uma causa, né? Mas ninguém forçou, não foi o governo, muito pelo contrário. Foi uma iniciativa do Abdias que conseguiu, né, formar uma grande comunidade teatral, né, em torno de um objetivo nobre, né, partindo de uma situação de racismo que ele notou, não só nessa peça O Imperador Jones lá em Lima, no Peru, mas também aqui no Brasil, né, com a falta de protagonistas negros em peças de teatro e também, né, depois em novelas e tal. Um outro agrupamento importantíssimo que aconteceu, né, que eu mencionei agora há pouco, foi o Clube Aristocrata, né? O Clube Aristocrata foi um clube fundado aqui em São Paulo. Por quê? Porque aqui em São Paulo, no começo dos anos 1900, né, 1930, 40, 50, começou a se formar aqui no Brasil, na primeira metade do século XX, uma classe média negra, né, aqui em São Paulo sobretudo. E essa classe média negra começa a querer consumir as coisas, começa a querer se associar a clubes, por exemplo, e eles são impedidos, né, de se filiar a clubes de campo, por exemplo, como os clubes aí que a gente conhece, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Eles não podiam se associar porque eram negros,
né? A eles era vetada a associação. Também esses clubes pinheiros e tal, esses clubes famosos aqui em São Paulo. Eu sempre conto essa história que o meu pai, né, o meu saudoso pai, ele tentou se filiar a um desses clubes para fazer atletismo aqui em São Paulo e ele foi impedido, né, porque ele era negro. Então juntou-se aí uma comunidade de pessoas profissionais liberais, né, contadores, advogados, já tinha médicos, então eles se juntam e formam o Aristocrata Clube, né? E o que era o Aristocrata? Era um clube, começa como um clube social, no centro de São Paulo aqui, depois eles conseguem comprar um terreno no Grajaú, se eu não estiver enganado, acho que era no Grajaú mesmo, e montam uma sede lá, um clube de campo, com quadra, com piscina e tudo. E foi um clube que durou bastante tempo. Ele ainda existe hoje nominalmente, mas ele não tem grandes atividades e tal, porque as gerações que se seguiram não quiseram assumir lá o clube, então ele acabou perdendo a sua expressão. Mas foi um clube importante na década de 60 aqui em São Paulo e uma comunidade voluntária, um ajuntamento voluntário. É desse tipo de ajuntamento que o conservadorismo defende. E um último exemplo, só para não deixar de falar dele, né, também é um outro exemplo que eu cito muito, que é a Frente Negra Brasileira, né, que também nasce aqui em São Paulo na década de 1930, como a grande expressão de movimento negro surgida no Brasil. Eu acho que até hoje a Frente Negra Brasileira é insuperada no sentido de ser um agrupamento de pessoas voluntariamente unidas em torno de lutar contra o racismo, mas não só. Porque a Frente Negra também lutava pela ascensão da população negra brasileira. Eles criam uma série de iniciativas de educação, uma série de iniciativas jurídicas. Eles tinham consultoria, por exemplo, imobiliária, para ajudar famílias negras a adquirirem patrimônio, imóveis e tal. Então foi uma iniciativa muito profunda, não muito duradoura, porque depois veio o golpe do Getúlio Vargas e ele proibiu a Frente Negra porque eles queriam se tornar um partido, o Getúlio não deixou, e aí a Frente Negra acaba perdendo força, né, e acabam fechando depois. Mas foi uma grande iniciativa, uma grande comunidade voluntária, não era um trabalho, de novo, ligado a governo. O Getúlio chega a apoiar por um tempo a Frente Negra, mas foi uma iniciativa do Arlindo Veiga dos Santos e também do José Correia Leite, que depois eles vão se separar, porque o Correia Leite era um sujeito mais progressista, e o Arlindo Veiga um católico, né, um doutor em filosofia, católico e tal, e monarquista, inclusive. E eles vão brigar, vão se separar, mas né, o próprio Arlindo Veiga, eu já falei sobre ele na revista Valete. O José Correia Leite tem um artigo inteiro sobre ele numa das edições da Valete também. Mas a Frente Negra foi uma dessas grandes iniciativas de movimento negro brasileiro, até hoje para mim insuperadas, né? E que se tornou célebre no trato da ascensão social das pessoas negras no Brasil, porque ele acaba tendo sede em outros lugares também, não só aqui em São Paulo, e também na luta contra o racismo. Qual é digamos assim, o oposto disso, né? São as iniciativas contemporâneas. Então, quando você pega, por exemplo, o que a gente chama hoje de movimentos identitários, né? Hoje você tem, dentro do governo federal, por exemplo, o Ministério, né? Ministério da Igualdade Racial. Você tem, dentro do Ministério de Direitos Humanos, lá uma série de iniciativas, né? Tem lá, hoje, iniciativas governamentais, né? Você tem lá a Fundação Palmares, né? Você tem institutos ligados ao governo que visam a combater o racismo. Para um conservador, isso é muito menos efetivo, se não for prejudicial, em contraposição a esses ajuntamentos comunitários voluntários que eu citei anteriormente, tanto o Aristocrata Clube, como a Frente Negra e o Teatro Experimental do Negro. São 3 iniciativas voluntárias, né, da sociedade civil e que fizeram muito pela população negra de São Paulo e também do Brasil, muito mais, na minha maneira de ver, do que os movimentos identitários ligados a governos que existem ainda hoje, né? Estatutos e leis e não sei o que, e o governo não consegue fazer aquilo que as comunidades voluntárias fazem. Então, por isso que os conservadores preferem muito mais comunidades e ajuntamentos voluntários do que esses coletivismos assim, que geralmente se juntam em torno do governo ou pela própria iniciativa do governo, que são coletivismos involuntários, às vezes forçados, e que são muito menos efetivos.
Então vamos ver aqui o que diz o Russell Kirk no seu A Política da Prudência sobre esse 8º princípio conservador. Abre aspas. Em uma verdadeira comunidade, as decisões que mais diretamente afetam a vida dos cidadãos são tomadas local e voluntariamente. Algumas dessas funções são levadas a cabo por organizações políticas locais, outras por associações privadas, desde que permaneçam locais e sejam caracterizadas por uma concórdia geral entre aqueles a que se destinam. Tais corpos constituem uma comunidade saudável. Quando essas funções são automaticamente transferidas ou usurpadas por uma autoridade centralizada, então a comunidade se encontra em sério perigo. O que quer que seja beneficente e prudente numa democracia moderna é possibilitado por volições cooperativas. Se, portanto, em nome de uma democracia abstrata, as funções da comunidade são transferidas a uma direção política distante, ora, aí o verdadeiro governo pelo consentimento dos governados dá ensejo a um processo padronizante, hostil à liberdade e à dignidade humana. Fecha aspas. Pois bem, então é isso. Então, o conservadorismo, ele defende comunidades voluntárias, né, ao invés de coletivismos involuntários. Vamos então para o 9º princípio conservador. E aí eu quero começar pelo exemplo, né? Eu não sei se você já assistiu ou leu. Se você nunca leu e também nunca assistiu, você já deveria tê-lo feito, né? Eu estou falando aqui do Senhor dos Anéis, né? O grande épico de J.R.R. Tolkien, né? E também o filme, né? Ou a trilogia de filmes do Peter Jackson, que foi uma adaptação gloriosa feita por ele, que traz algumas mudanças e tal, tem lá umas diferenças entre os filmes e os livros, mas é tudo muito bom, né? Então, se você não conhece O Senhor dos Anéis, deveria conhecer, né? Então, basicamente, o Tolkien, né, ele partiu de histórias da mitologia, né, ligadas a anéis de poder, né? Isso não é uma coisa que ele criou, né? O Tolkien, que era um grande coletador de mitologias e de histórias e sagas, né, mitológicas e tal. Então ele se vale dessas sagas e dessas mitologias para criar a questão do anel de poder lá, que é disputado tal por Sauron e não sei o que, e que o Frodo, o bolseiro, ele tem que levar lá e jogar naquele, né, naquele abismo de fogo e tal, para destruir o anel. Por quê? Porque, né, como diz a própria história, né, o anel tem um poder em si mesmo. O poder é mais poderoso que a vontade humana. Então, o que o Gandalf ensina para o Frodo é, olha, você não seria capaz de controlar esse anel, né? Uma vez que você o coloque no dedo, imaginando que com ele você será capaz de fazer o bem, você não será capaz, porque na verdade não é você que vai dominar o anel, mas é o anel que vai dominar você, né? Então não tem como. E aí o livro e o filme, né, e os filmes e os livros, eles são cheios desses exemplos, né, de pessoas que tentam pegar o anel e fazer o bem e não conseguem, né? Então não é só porque o anel é poderoso, ele não pode cair nas mãos de uma pessoa má ou mal intencionada. O anel precisa ser destruído, porque ele nas mãos de uma pessoa que queira fazer o bem, ele também vai fazer com que essa pessoa seja dominada por ele e muito provavelmente ela fará o mal. Uma outra história muito conhecida sobre anel, né, é uma alegoria, né, um mito, entre aspas, que é contado por Platão, né, na sua obra República, no livro 2 da República. Ele conta sobre o anel do Giges, ou Giges, né, muitos falam, né, porque não tem G-U, é G-I-G-E-S, mas a gente costuma dizer Giges, né. O anel de Giges conta a história de um rei, né, em que ele encontra esse anel e aí o anel dá a ele o poder de ficar invisível. Então a história que o Sócrates está contando lá para o seu amigo Glauco, né, tem a ver com isso. Ele fala, ó, se uma pessoa, né, se no caso do Giges, que é uma história, que já era uma história contada lá
uma espécie de fábula, né, ou de história desse folclore da antiguidade grega. Olha, se uma pessoa encontrasse o anel como o Giggs encontrou, essa pessoa, tendo o poder de ficar invisível, ela faria coisas erradas, né, em nome dessa invisibilidade? Ou seja, você fica invisível, ninguém vai ver você, então você pode fazer o bem, mesmo sem ninguém ver, ou você pode, porque colocou o anel e ninguém está te vendo, fazer o mal. Né? Então o que o Platão diz é que a pessoa que é verdadeiramente virtuosa, ela não faria o mal, mesmo colocando o anel que a tornaria invisível, mas que isso é muito difícil por conta da natureza humana, né? Da natureza imperfeita da humanidade. Então, o mesmo se dá com o anel de poder do Senhor dos Anéis. Então, esse exemplo é maravilhoso, porque assim, né, o exemplo que o Tolkien cria e toda a história que ele cria em torno desse anel de poder é maravilhoso, porque é isso, né? A questão está muito ligada à imperfeição humana, que está num outro princípio conservador, e sobre o qual a gente já falou em outra ocasião. O conservadorismo, ele acredita que o ser humano é imperfeito, né? E essa imperfeição impede a gente de fazer o bem sempre, né? Ou dificulta muito a realização do bem. E você, diante de um poder tão grande quanto esse anel da saga, né, do épico do Tolkien, ou da história do Giggs, ou de qualquer história que tenha, as pessoas tenham posse de um poder dessa magnitude, né, que existe muita dificuldade de você fazer o bem em circunstâncias como essa. Então, o nono princípio conservador diz o seguinte, que o conservadorismo vê a necessidade de impor limites prudentes em relação ao poder e às paixões humanas. Então, isso tem tudo a ver com a questão dos anéis do Tolkien e também com a questão do anel do Giggs e qualquer outro exemplo que você tiver sobre a relação que os seres humanos têm com o poder. Né? Existe até a chamada síndrome do pequeno poder, né? Que a pessoa, ela, sei lá, é o porteiro do prédio, então ela usa daquele poder como sendo, né, de porteiro do prédio para espezinhar lá os visitantes, quem vai entrar, quem vai sair, ou o segurança do shopping center, que também é uma pessoa que não tem muito poder, mas aquele poder a ela imbuído, ela usa daquilo para tiranizar as pessoas. Um fiscal, por exemplo, né? Um fiscal aí da Receita Federal, sei lá, um fiscal qualquer desses da prefeitura, né? Que acaba usando do poder que tem para ser corrupto, né? Para corromper as pessoas. Então, você que está me assistindo deve ter uma série de exemplos outros a respeito dessa relação difícil que os seres humanos têm com o poder. Né? Então, quanto mais poder a gente tem, mais existe a probabilidade da gente fazer bobagem. Né? Então, por isso que o conservadorismo preconiza que haja limites prudentes ao poder e também às paixões humanas. É preciso controlar isso de alguma maneira. Por isso que, de certo modo, os conservadores preferem muito mais governos que sejam enxutos, né? Governos que não tenham muito poder. Porque o que você está fazendo quando você tem um governo muito grande? Você entrega muito poder na mão de poucas pessoas. Que, na verdade, um governo representativo da sociedade, ele tem um número pequeno de pessoas em relação a toda a sociedade, né? Então, quer dizer, você tem lá, aqui no Brasil, por exemplo, 513 deputados, se eu não estiver enganado, né? 500 e poucos deputados, para representar o país inteiro. Então, isso é pouquinha gente. Então, se você entregar muito poder para esse grupo pequeno de pessoas, ou mesmo para um presidente, né, para um primeiro-ministro, né, se você entrega todo o poder ou muito poder a um grupo pequeno de pessoas, corre o risco disso se tornar uma tirania, né, desse pequeno grupo ou essa pessoa tiranizar o restante da sociedade. Por quê? Porque ela tem poder para tal, né? E o poder acaba por corrompê-la. Se você tem governos mais enxutos, você consegue pulverizar melhor esse poder, né? Dividir ele entre mais pessoas e também deixar mais poder nas mãos daquilo que a gente falou no princípio anterior, nas comunidades voluntárias. Né, na própria sociedade. A própria sociedade passa a ter mais poder
do que os políticos, né? Se você entrega muito poder aos políticos, eles passam a ter mais poder que a sociedade e eles passam então, né, muito provavelmente a tiranizar a sociedade. Então é melhor que o poder seja controlado prudentemente, né? Então não seja delegado em grande quantidade a um grupo reduzido de pessoas ou uma pessoa só, né? Então, o que diz o Russell Kirk no seu A Política da Prudência sobre isso? Abre aspas. O conservador procura limitar e equilibrar o poder político, de modo que a anarquia ou a tirania não tenham chances de surgir. Em todas as épocas, porém, homens e mulheres são tentados a derrubar as limitações impostas ao poder por causa de alguma imaginada vantagem provisória. É uma característica do radical pensar no poder como uma força para o bem, desde que o poder recaia em suas mãos. Em nome da liberdade, os revolucionários franceses e russos aboliram antigas restrições sobre o poder. Entretanto, o poder nunca é abolido, sempre acaba nas mãos de alguém. Aquele poder que os revolucionários haviam julgado opressivo nas mãos do antigo regime se tornou inúmeras vezes mais tirânico nas mãos dos novos senhores radicais do Estado. Sabendo que a natureza humana é uma mistura de bem e mal, o conservador não deposita a confiança na mera benevolência. Fecha aspas. Então é isso. O nono princípio, né, conservador é esse, né? O conservadorismo prevê, né, ou preconiza que haja limites prudentes à força e também às paixões humanas. Vamos ao 10º e último princípio conservador. E aqui eu também quero começar com um exemplo, e eu fiquei muito feliz, né, de ter um exemplo tão recente para passar para você. Se você estiver me assistindo isso, né, em novembro de 2024, eu acabei de assistir um filme, 2 dias antes de estar gravando esse vídeo hoje, que eu achei maravilhoso e que ele ilustra muito bem esse 10º princípio conservador. O filme se chama O Mal Não Existe e é do diretor japonês Ryusuke Hamaguchi. Esse diretor fez um outro filme muito bom, que foi vencedor do Oscar o ano passado, de filme estrangeiro. Um filme chamado Drive My Car, tá? De 2023, tá? Ele foi vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro. E aí ele fez esse filme esse ano. É um filme bem diferente, tá? Desse Drive My Car, que também é muito bom. Mas esse agora, O Mal Não Existe, eu não vou aqui, né, dar spoiler, vou tentar não dar nenhum spoiler, mas assim, eu vou contar a sinopse do filme, já dá pra gente o exemplo que a gente precisa. Imaginem um vilarejo bucólico, um vilarejo muito bonito, né, afastado de Tóquio, lá no Japão, em que vive lá um número pequeno de pessoas, com uma vida bastante integrada, né, à natureza, bastante integrada entre eles, há uma certa ordem ali que faz muito sentido para eles vivem muito bem. E o filme dá destaque a um protagonista que é uma espécie de faz-tudo daquele lugar, né? Ele é um homem que corta lenha, ele vai no riacho, por exemplo, pegar água, né? Ele fornece água para os comércios locais e tal. Então, a água que ele pega dessa nascente ali de um riacho, ele desce lá, é um lugar curioso porque ele tem que parar o carro longe, né? Então ele desce com um monte de recipientes, de baldes, né, que fecha com uma tampa lá e tal, e aí ele enche de água isso. O filme é assim, obviamente, se você é uma pessoa que gosta de filmes de aventura e tal, e que não tem muita paciência com filmes mais contemplativos, talvez você não goste, porque, né, é um filme lento, digamos assim, porque tem todo um clima daquela pequena comunidade bucólica lá do Japão. Então ele se demora lá enchendo aqueles baldes d'água, ele pega com uma espécie de panelinha, assim, com uma alça longa, ele vai pegando a água, ele vai jogando lá até encher, fecha, aí então ele enche alguns, aí leva, né, sei lá, ele se enche 6, ele só pode levar de 2 em 2 porque é pesado.
E aí ele tem que andar um monte lá de metros até o carro, bota 2 lá, volta, pega mais 2, então assim, é tudo lento, né? Mas ele é uma pessoa importante ali naquele lugar, né? E há uma integração muito interessante entre aquelas pessoas e a própria natureza, tá? É um vilarejo afastado, bucólico, no meio do mato, né? Do meio de uma floresta lá, que tem bichos que circulam por ali, tem cervos, né? Que circulam por ali e tal. Só que aí aparece lá uma empresa intentando com a intenção de montar um camping de luxo, que eles chamam de glamping, né? Que é um camping glamuroso. Então eles aparecem lá na cidadezinha, no vilarejo, com essa proposta. E aí as pessoas dão aquela, né? Obviamente resistem àquilo, e aí eles vão conversar com aquela comunidade, supostamente explicar suas intenções. Nessa reunião entre esses representantes da empresa que quer montar o glamping lá nesse vilarejo e as pessoas do vilarejo, ali naquela reunião fica muito claro, né, esse 10º e último princípio conservador da nossa série, que é o seguinte: o conservadorismo entende que a permanência e a mudança devem ser reconhecidas e reconciliadas em uma sociedade vigorosa. O que isso significa? Significa que o conservador não é contra mudanças, né? Então existe também esse espantalho de dizer que o conservadorismo não quer mudanças. Não, isso seria um tipo de conservadorismo chamado de imobilista, né? Ou de um reacionarismo que quer voltar ao passado, né? Então, um conservador esclarecido, né, ele não é contra mudanças. Ele só acha que a mudança deve acontecer de acordo com certos critérios, né? Sobretudo o critério de observação do passado, né? Então, aquilo que existe, aquilo que já foi construído, aquilo que é importante para que uma sociedade se mantenha, não pode ser destruído. Então, é óbvio que muitas coisas precisam mudar numa sociedade ao longo do tempo. Então, o conservador, ele compreende isso. Ainda que ele resista um pouco num determinado momento, né? Ele acaba por compreender a necessidade daquela mudança e ele acaba por incorporar a ideia dessa mudança e aceitá-la, né? Eu já falei disso aqui em outro vídeo no canal da Valete, inclusive falei do exemplo da série Downton Abbey, né? Que é uma série também bastante interessante sobre o tema, porque também tem muito disso lá, né? De pessoas que são do old money, né? Pessoas que têm ricas, né? Donas daquele castelo gigantesco e tal, e que veem a si próprios como pessoas que têm uma função social, né, daquele dinheiro todo que eles têm, aquele castelo que emprega muitas pessoas e tal. Então, eles têm muita resistência à mudança, mas quando a mudança se apresenta mesmo e se impõe, eles acabam por acatar, aceitar e tornar aquilo muito mais tranquilo, né? Então, a permanência é importante, né, porque, como eu já disse no outro exemplo de um outro vídeo aqui, a frase do Robert Conquest, né? Civilização é permanência, né? É continuidade daquilo que foi estabelecido. Então, é importante para um conservador preservar aquilo que é importante ser preservado. Reconhecer aquilo que é importante ser preservado também é uma virtude conservadora. Então, o conservador olha, né, diante de uma mudança que se apresenta e avalia. Dá para mudar? Temos exemplos no passado que deram certo ou errado, tem exemplos de outros países, outros lugares que fizeram adotaram esse tipo de mudança e deu errado ou deu certo. Então o conservador avalia. E aí ele pensa que a permanência e a mudança devem ser, né, conciliadas, né, reconhecidas e conciliadas numa sociedade que seja vigorosa. Então, voltando ao filme O Mal Não Existe, né, o que acontece é exatamente isso. Aparece lá uma empresa que quer montar um camping lá, um camping chique, e que vai causar uma série de mudanças naquele vilarejo, né, a começar por receber turistas, coisas que eles não recebem lá, não é um lugar turístico. Então eles olham e falam, tá, mas
vai começar a aparecer um monte de gente. Aí as pessoas da empresa falam, não, mas isso vai melhorar também para vocês, porque o comércio de vocês vai melhorar, né? Vai circular mais gente aqui, então vão trazer dinheiro para cá e tal. Então eles ficam, né, defendendo a mudança, enquanto a comunidade fica colocando questões, né? Ah, você vai colocar uma fossa séptica dentro do camping? Ah, vai ter. Ó, só que nesse lugar, embaixo passa um lençol freático. Talvez não dê para você colocar nesse lugar, tenha que ser em outro. Ah, vocês vão colocar cerca porque aqui é uma rota de cervos, de animais. Ah, vamos. Tá, mas os cervos pulam até 2 metros. Que tamanho que vai ser essa cerca que vocês vão colocar? Então eles começam a, né, colocar muitas questões ali que tem a ver com o modo como essa sociedade é organizada, né? E a importância que essa integração com a natureza que eles têm é fundamental para aquela sociedade existir. Tem vários exemplos que as pessoas dão nessa reunião e tal. O filme tem um desfecho muito interessante e intrigante, para dizer o mínimo, tá? Eu não vou falar, obviamente, mas o modo como a história se desenrola, né, também vai mostrar pra gente esse conflito entre a permanência e a mudança, né? Então é bem interessante nesse sentido. Você que está me assistindo talvez tenha outros exemplos também da mesma questão, né? Outros filmes, outro livro, outra história, né? O fato é, no 10º princípio conservador, a questão da permanência e da mudança tem de ser bem pensada e conciliada para um conservador aceitar a mudança. Ele aceita, desde que ele consiga, da melhor maneira possível, prever o que vai acontecer, né? Ou se adiantar aos possíveis problemas. Se não, um conservador prefere não fazer mudança alguma. Se ele não sabe o que vai acontecer, se ele não tem um norte das consequências de médio e de longo prazo daquela mudança feita no presente, ele prefere que a coisa não seja feita, né? Mas como eu falei, ele também não é avesso à mudança. E ele entende quando a mudança se impõe, que ela precisa acontecer, precisa depois, né, equacionar os possíveis efeitos colaterais dessa mudança, certo? Então, vejamos mais uma vez o que diz Russell Kirk a respeito do 10º e último princípio conservador. Abre aspas. O conservador não se opõe a melhorias sociais, embora duvide da existência de qualquer tipo de força semelhante a um progresso místico com P maiúsculo em ação no mundo. Enquanto uma sociedade progride em alguns aspectos, geralmente retrocede em outros. A mudança é essencial ao corpo social, pensa o conservador, da mesma maneira que é essencial ao corpo humano. Um corpo que para de se renovar começa a morrer. Caso o corpo deva ser vigoroso, a mudança tende a ocorrer de uma maneira regrada, harmonizando-se com a forma e a natureza desse corpo. Ou então, a mudança produzirá um crescimento monstruoso, um câncer que devora o hospedeiro. O conservador trata de que, em uma sociedade, nada seja totalmente velho ou totalmente novo. Essa é a maneira pela qual se conserva uma nação, da mesma forma que se conserva um organismo vivo. A exata medida e o tipo da mudança exigida por uma sociedade dependem das circunstâncias de determinada época e nação. Fecha aspas. E para encerrar, para você não dizer que, né, aqui eu usei esse tempo todo teóricos que são americanos ou ingleses, né, que são estrangeiros, digamos assim, né? Eu quero trazer aqui um autor brasileiro que talvez você que me assiste não conheça, mas ele foi o único, pelo menos que eu saiba, que teorizou sobre conservadorismo. Já falei sobre conservadores aqui, brasileiros e tudo, mas que não teorizaram sobre conservadorismo.
E esse historiador, né, sociólogo e filósofo brasileiro, que foi o João Camilo de Oliveira Torres, né, que tem uma série de livros publicados no Brasil, aqui, foram publicados inclusive mais recentemente pela editora da Câmara, pela Câmara Municipal de São Paulo, tá? O João Camilo de Oliveira Torres, ele tem vários livros em que ele trata de questões políticas e históricas e sociais brasileiras, mas num deles, especificamente, ele fala sobre conservadorismo, né? Que é os construtores do Império, dessa série de livros. Ele fala em alguns capítulos sobre conservadorismo. Então eu queria trazer uma pequena citação de um capítulo desse livro, né, e que reverbera naquilo que eu acabei de ler do Russell Kirk. O interessante é que, sendo o João Camilo um autor brasileiro, ele traduz esses conceitos conservadores que são formulados e foram formulados no contexto europeu para a realidade brasileira. E claro que no Brasil nós já tivemos partido conservador, por exemplo, na época do Império, né, e que se pautavam também por essas ideias. Então, abramos aspas aqui para a gente encerrar para o grande João Camilo de Oliveira Torres e Os Construtores do Império. O conservador, tendo o sentido das realidades históricas e da condição temporal do homem, sabendo que nenhuma época foi a idade do ouro e nenhuma o será, e tendo muito claramente em vista que o tempo é continuidade homogênea, não sendo possível separar épocas, todas compenetrando-se mutuamente, não ignora esta verdade elementar. Somente são viáveis as reformas feitas respeitando o passado. Do contrário, redundarão em completo malogro. Somente as reformas feitas em obediência ao princípio da continuidade conduzirão a resultados positivos. As inspiradas no espírito de descontinuidade e rupturas terminarão em desastres irreparáveis. Fecha aspas. Portanto, com essa citação do João Camilo de Oliveira Torres, nós encerramos a nossa série sobre conservadorismo nesse 6º e último vídeo. Lembrando, mais uma vez, se você não assistiu a série toda, que você assista. Eu considero essa série importantíssima para o debate político e público brasileiro. Então, assista, apresente aos seus amigos, aos seus parentes, quem você conhece, aquela sua tia que fica lá no Zap dizendo que é conservadora. Então você apresenta a ela os vídeos, fala, ó, tia, vem aqui, assiste isso aqui e tal, né? Então não deixe de se inscrever no canal se você não se inscreveu. Nós temos aqui vídeos semanais, não só aqui, né, nesse Análise Crucial, que é o meu programa, mas também no Valetismo Cultural, que é o programa de cultura pop aqui do canal da Valete, e também do Black Friday, o grande programa do nosso querido Jota, que é um programa mais de humor, falando sobre política e questões sociais. Então você pode assistir todos esses programas aqui durante a semana. E lembrando, é muito importante que você comente também. Então comente aqui se você gostou, se você achou a série legal, se aprendeu muitas coisas, se você discorda de alguma coisa, escreve aqui, comenta, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas, a muitas pessoas. Vamos viralizar isso aqui e vamos fazer as ideias fluírem, tá bom? Então, muito obrigado por me acompanhar em mais essa série. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e até mais.